Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Democracia pela TV da Assembleia Legislativa e nesta oportunidade falando sobre obesidade, mais especificamente sobre obesidade infantil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1 em cada 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos no Brasil está com um peso acima do ideal. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, até o final deste ano, o número de crianças com idade inferior a 5 anos que estarão acima do seu peso ideal pode chegar a 42 milhões em todo o mundo. Este é o assunto do programa Democracia que você está em casa convidado a participar junto conosco. E para debater sobre este assunto, no programa de hoje nós estamos recebendo Elza Mello, que é coordenadora de Nutrologia Pediátrica da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Também está aqui conosco Lúcia Carraro, que é conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas, e Márcia Vitolo, doutora na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Primeiramente, antes da gente começar esse debate aqui, sejam todas bem-vindas ao nosso programa da TV Assembleia. Começando pela pontinha de lá dessa nossa mesa redonda. Elza Mello, segundo os dados que eu acabei de trazer na apresentação do programa, a gente tenta buscar explicações ou a origem dos problemas em todas as áreas, sejam elas políticas, até na nossa solução dos problemas pessoais, a gente tenta buscar a origem, onde começou esse problema. Neste caso, esses números que mostram aí, segundo dados do IBGE, um dado que também contribui que 90% das crianças consomem gordura acima do recomendado, enquanto o excesso de açúcar faz parte da dieta de 80% dessas crianças, com essa faixa etária aproximadamente. Se é que há apenas uma origem, onde ela está, esse problema que começa a se desenhar, já que nos adultos, recentemente uma pesquisa mostrou que os gaúchos, 51% da população gaúcha está acima do seu peso. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu acho que assim, começa em hábito alimentar, Hábito alimentar da gestante já e hábito alimentar do primeiro ano de vida, da infância. A questão do carboidrato, antes o grande vilão era gordura, carboidrato e hoje até proteína, A criança que ingere excesso de proteína no primeiro ano de vida vai ter mais chance de ser obesa quando escolar ou adolescente. Então, é um hábito como um todo. E eu acho que mudou muito também por consequência da nossa vida, o dia a dia, que daí a mãe, infelizmente, não consegue estar em todos os momentos, às vezes tem que fazer uma refeição rápida, e daí tudo que é refeição rápida pode optar por coisas que tenham mais gordura, alimentos congelados, refeições congeladas, tem mais gordura, mesmo a light, que uma feita em casa. Então, eu acho que o hábito de vida, pelo hábito de vida total, está levando à obesidade. E daí tem o problema, que daí com a violência, as crianças não podem mais sair na rua, para fazer outra escolinha tem que ter alguém para levar, tem que ter o ônus. E a questão de que frutas e verduras são mais caras do que bolachas, de que os lanches porcaria, vamos dizer. Então, e fruta e verdura eu vou ter que ir 2 a 3 vezes comprar, enquanto que lanches, às vezes eu posso ter em casa e ser mais fácil. Então, acho que precisa, e os pais precisam ter o modelo, Então, precisa ter uma reestruturação de toda a família para ter essa prevenção. Bom, Lúcia Carraro, conselheira, então, do Conselho Regional de Nutricionistas aqui do Rio Grande do Sul. Suas considerações iniciais também com relação já ao que expôs a nossa convidada Elza Mello, mas, claro, sobre a possibilidade, onde está a origem, talvez, na sua avaliação, deste problema que começa a se desenhar em todo o país, em todo o mundo, em especial no Rio Grande do Sul, que é um dos estados que mais lideram essas estatísticas. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Em nome do Conselho Regional, agradeço o convite para participar. E sem dúvida, a gente tem aí 2 fatores fundamentais, que é a questão do hábito alimentar, dessa forma de se alimentar, e a questão do sedentarismo. As nossas crianças, cada vez mais, por conta do que a doutora Elza já comentou, estão mais em casa, estão desenvolvendo menor volume de atividade, e isso faz com que o gasto calórico seja ainda menor, compensado por uma ingesta calórica de alimentos ricos em calorias, muitas vezes de baixo valor nutricional. Então, se desenha essa questão, E uma coisa que preocupa muito é que essa situação atual está levando nós a encontrarmos crianças com doenças
que até bom tempo atrás eram tipicamente de adulto, né? Então, mais do que nunca, a gente está tendo crianças com diabetes, com colesterol alterado, glicerídeos. Então, se desenha aí uma mudança preocupante, né? Porque se hoje nós já temos no Rio Grande do Sul um alto índice de obesidade nos adultos, o Rio Grande do Sul se desponta, infelizmente, mais uma vez, né, com alto índice de obesidade infantil. Recentemente foi feita uma pesquisa, né, para ver a situação do comportamento e do período da alimentação através da amamentação materna, né? E se percebe que o Rio Grande do Sul apontou, essa pesquisa de 2008, que se aponta no Rio Grande do Sul, que a maioria das crianças do Brasil que teve contato com alimentos como, por exemplo, biscoitos, refrigerantes e cafés na tenra infância, isso é, dos 9 meses até 1 ano, é no Rio Grande do Sul. Então, a gente percebe aí uma mudança muito grande e que realmente está trazendo essa consequência que a gente tem hoje presente, né? E é sobre essa consequência, então, que eu já estendo aqui e passo a palavra para a Márcia Vitolo, que é doutora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, sobre, claro, na sua avaliação, as origens desse problema, pelo que a gente já expôs nesse começo de programa, mas, claro, as doenças, né, que acabam decorrendo destes maus hábitos alimentares. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Esse processo, acho que nós estamos vendo isso bastante acelerado desse ganho de peso, e hoje as prevalências estão muito claras, e que a gente tem que pensar que nós estamos vendo crianças com excesso de peso, e excesso de peso importante, até obesidade, e que isso não aconteceu da noite para o dia. Então, isso aconteceu no período anterior. E quando nós vamos olhar o período anterior, nos primeiros 2 anos, 3 anos, esse período é um período extremamente importante para a formação de hábitos. Então, o hábito alimentar, as preferências alimentares, a bem da verdade são preferências, elas são determinadas nos primeiros 2 anos. Se esses hábitos, como foi comentado aqui, em termos de introduzir alimentos não adequados e altos, e as prevalências mostram isso, né? Nossos estudos aqui também, em Porto Alegre, que crianças de 6 a 9 meses, quase 80% já receberam açúcar na sua alimentação, né? Então, essa preferência já começa a ser determinada nesse 2º ano. Então, a proposta é essa, né, de pensar que é essa intervenção, a questão do sedentarismo, né? As crianças estão muito na televisão, hoje está se mostrando isso, que o sedentarismo, inclusive, ele está sendo considerado mais importante até, né, do que a questão do cigarro em termos de mortes, né, e de mortalidade, porque ele acaba fazendo esse tipo de associação com o ganho de peso muito fácil. E uma questão muito importante que nós temos que lembrar, a questão do 1º ano de vida, e que hoje já tem mostrado que o ganho de peso alto no 1º ano de vida, exagerado, ele vai perpetuar como uma proposta de obesidade no futuro. Então, é uma questão de acompanhamento mesmo, de vigilância do ganho de peso desse bebê, né? Como, né, foi dito, a questão desse ganho de peso ser excessivo e ele perpetuar. Então, nós temos que cuidar muito precocemente. E em relação às consequências, é o que nós já estamos vendo, né? Crianças e adolescentes já com dislipidemias, colesterol alto, hipertensão, né? Estudos nossos mostram que mais de 40% já tem aquele colesterol acima, né, na população, sem estar com excesso de peso. Então, às vezes, não é nem só o excesso de peso que é importante. Nós já temos crianças sem excesso de peso com alteração dos lipídios e do colesterol, e que nós também temos que nos preocupar. Bom, a gente está aqui falando e prevaleceu aqui nessa fala inicial, e a gente joga a questão, o sedentarismo, né, que a gente pode observar. Ou seja, mudanças de rotina numa criança no meu tempo, no tempo de todos nós aqui, a gente chegava da escola, fazia as atividades da escola, os temas, né? E aí a gente esperava aquele hora para a gente poder ir para a rua, que, por exemplo, eu falo pessoalmente, né? Minha mãe, pode, a partir de tal hora, pode ir para a pracinha jogar futebol, brincar, correr. A gente frequentava mais a rua, a gente queimava mais essas calorias. Hoje, pelo que a gente fala aqui, o sedentarismo
a gente observa que é uma mudança de rotina. Em questão de segurança, os pais preferem que os filhos fiquem mais em casa. Ou em frente à televisão, ou computador, jogando videogame, enfim, que chame um amigo para participar das atividades, mas dentro de casa, até por questões de segurança. Como, na avaliação de vocês, isso pode ser suprido? Qual alternativa para a gente sanar essa questão do sedentarismo da criança, né? Qual a orientação para os pais que nos assistem neste momento? E qual o papel, né? Porque a gente sabe que a questão da obesidade também é hereditária, né? Mas qual a responsabilização que tem a hereditariedade na questão do sobrepeso em tempos atuais, na avaliação de vocês? Primeiro, Elza, eu acho que essa coisa do sedentarismo, certamente se diz que para o manejo da obesidade, se tu tiver uma massa gorda excessiva, o melhor é o sedentarismo, porque tem que transformar a massa gorda em massa magra, correto, que daí vai gastar mais energia e vai ser mais fácil esse manejo. Mas a criança com excesso de peso, ela sempre diz que ela prefere maneirar a comida do que fazer atividade física, né? Por mais que se diga que é mais fácil, não, né? E a questão, eu acho que é muito de hábito, né? Pode ficar em casa, mas brincando. Mais do que 4 horas por dia de tela, computador, televisão, leva à obesidade. Então, assim, é limite de televisão mesmo, mas que os outros momentos sejam de brincar. Né? Que isso que a criança não está sendo, porque às vezes, né, a televisão deixa a criança mais sossegada ali, né? Fica hipnotizada e se consegue fazer as outras coisas da casa, né? Porque eu acho que isso é o mais importante. E também dos pais, né? Eu vou comemorar uma coisa num restaurante, num fast food, e não vou comemorar numa pracinha, caminhando, né? Então, mesmo se for fim de semana que essas crianças vejam os pais fazerem exercício, eles vão incorporar isso. Então, acho que não precisa a gente fazer muito mais, porque é difícil, outras coisas de segurança é difícil manejar, né? Isso é governamental mais, né? Mas eu acho que essas pequenas coisas já fazem